Jovem Pan, nesta segunda-feira, início de semana, são 10 horas e 36 minutos. Vamos falar um pouquinho de reforma tributária, turma. Entre as propostas está o cashback, ou seja, uma devolução de parte do imposto pago para famílias de baixa renda que tenham o cadastro único de programas sociais do governo. A proposta será feita através de lei complementar somente depois de aprovada a PEC da reforma tributária. O secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a Reforma Tributária, Bernardo Api, afirmou que o objetivo da medida é compensar a alíquota de 25% paga sobre o consumo e, com isso, reduzir o alto peso dos impostos para a população mais de baixa renda. A pessoa que estiver no cadastro único vai ver o quanto pagou em cada compra e parte da carga tributária será devolvida. Como é que vocês veem isso, meu querido mano? Bons olhos? Quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que aplaudir, a gente aplaude. A proposta da reforma tributária é muito boa. A proposta do cashback também. A gente sabe que hoje, com o sistema tributário brasileiro atual, os mais pobres são aqueles que mais pagam imposto. Por quê? Porque a maior parcela do imposto brasileiro é cobrada sobre o consumo. Quando a gente compra feijão, arroz, cerveja, a gente está sempre pagando imposto. E como os mais pobres usam a maior parcela da sua renda para o consumo, porque eles não conseguem guardar uma parte e poupar, como as pessoas mais ricas conseguem, eles acabam proporcionalmente, em relação à sua renda, pagando mais imposto. Por isso, é muito importante ter uma reforma tributária que simplifique o sistema, mas que também melhore a justiça tributária, ou seja, que faça o mais pobre pagar menos imposto. Por isso, uma medida como essa é muito boa. A questão é, o governo vai de fato se empenhar para avançar essa agenda? Essa é a agenda de reformas que o Brasil precisa. Mas, infelizmente, a gente está vendo o governo gastar energia com a questão, por exemplo, da gasolina, com o populismo. Então, a questão é... Tem boas propostas. O Bernardo Api, que é o autor dessa proposta, é um técnico liberal de uma reputação enorme, respeitado por todo mundo. A questão é, vamos ouvir os bons técnicos, política, vamos avançar ou vamos ficar de politicagem? Então, mas a questão é política. Eu quero saber de vocês, tiro curto, Alexandre Borges. Reforma tributária sai esse ano? Eu acho que não, é uma guerra muito pesada, está muito difícil, mexe com muitos interesses. Se você joga tudo no consumo, você faz um desequilíbrio entre os estados. Você tem estado que tem mais consumo, menos produção, enfim. Então, é um nó que o Brasil há anos precisa desatar e não desata. Espero ter sido rápido. Muito bem. O Afazinha, o que você acha? Eu acho que eles vão... eu acho que não sai esse ano, reforma tributária, mas eles vão apresentar alguma proposta que vai ser uma pseudo-reforma tributária. Não sei se você concorda comigo, mas se não sair esse ano, não sai nunca, Exato. Né? Porque normalmente as reformas prioritárias são aprovadas no primeiro ano do governo. Se jogarem isso para frente... que tem que ver como eles vão fazer isso, né? Porque a gente precisa lembrar agora que o PT, ele tem essa prática de que quando eles querem aprovar alguma coisa e quando o Lula assume agora, ele tem alguns economistas a favor dele e tal, então acho que vai rolar uma pressão para que se tenha uma reforma tributária, mas a gente sabe que eles trabalham naquela base do toma lá da cá, né? Então, pode até sair alguma coisa, só que chamar de reforma tributária, eu não concordo que será isso. Outra coisa que a gente precisa entender dessa questão de tirar imposto dos mais pobres e tudo mais, é que o Lula tem uma estratégia, ao meu ver, tá, dos governos que eu conheço, que é de vamos manter o pobre com muito dinheiro no bolso para eu poder roubar mais. Essa é a minha visão. Então, assim, quanto mais ele tem... Não é assim, é que quanto mais ele tem dinheiro no bolso... Só espera um minuto, porque quem não entendeu nada é quem está nos acompanhando pelo rádio. Eu gostaria muito de receber a nossa audiência que nos acompanha apenas por áudio. São 10 horas e 40 minutos, só para vocês entenderem. A gente está discutindo aqui no Morning Show se haverá ou não haverá reforma tributária promovida pelo governo Lula já em 2023. Eu não estou falando por favor, o Mano e eu não entendemos. Mexican girl. Você está falando mexicano. Maravilha, eu adoraria se o Lula estivesse promovendo. Deixa o Afá explicar, vocês estão muito nervosos. Não estou falando que é um dinheiro de milhões que o pobre vai lá comprar uma Ferrari. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é
que quando eles dão dinheiro, né, com as bolsas, quando eles fazem esse tipo de apelo populista, com auxílio emergencial, é para dar essa falsa impressão ao pobre de que, olha, você tá com um dinheirinho extra aí que pode gastar com a comida ali, que pode gastar com a gasolina, só que na verdade é um dinheiro falso, né? É fake, porque a gente sabe que quando eles aumentam esse tipo de bolsa, quando aumenta o dinheiro público, o retorno é muito pior, porque eles vão ter que pagar muito mais imposto lá na frente. É isso que eu tô falando. Então, é uma falsa ilusão de que você tem um poder de compra maior e que, na verdade, não é nada disso. Porque se não tem reforma, aumenta imposto. Se aumenta imposto, tem inflação. Você já quer cutucar ela, né? Eu percebi. Você já ia meter um Bolsonaro no meio. Ela fica falando de dar auxílio. Aí eu lembro do auxílio emergencial, que foi feito sem critério. Gente, era uma pandemia, coronavírus. Como que não ia dar auxílio pro povo? Depois, agora, inclusive, os governadores e prefeitos fecharam 1,5 milhão tudo. de beneficiários do Bolsa Família, de pessoas que não precisavam receber e continuam recebendo. Por quê? Porque eles vão inventar outra bolsa, mano. Eles vão inventar outra bolsa agora. Porque a política foi mal feita. Mas veja, para concordar em parte com a qual bolsa é melhor? De esquerda ou de direita? Não é nem Gucci, nada disso. Para concordar com a bolsa melhor é a que é bem feita, ou seja, aquela que tem responsabilidade fiscal. Então, para qualquer programa dar certo, precisa que o governo seja capaz de pagar as suas contas. Senão, como a Afá estava explicando, acontece um truque do Mr. M. Você dá o dinheiro, mas você tira da pessoa, tirando do poder de compra dela, através da inflação. Então, a gente precisa fazer um debate sério, a gente precisa, sim, de uma reforma tributária, mas que precisa estar acompanhada de responsabilidade fiscal. Só cuida das pessoas quem cuida das contas. E até agora, esse governo não mostrou como pretende cuidar das contas. É que a gente tem que lembrar que o governo, ele entrou já com aquela PEC kamikaze, né? A PEC de transição. Aprendeu com o governo passado. Não concordo. O governo passado teve que ter esses gastos, inclusive, porque a gente tem que lembrar que prefeitos, devido ao STF, deram autonomia a prefeitos e governadores que fizessem lockdown, que gastassem o dinheiro como bem entendesse. Sobrou ao governo federal arcar com todos os gastos de um monte de gente que ficou sem trabalho. A gestão da pandemia de Bolsonaro. Foram 3 anos, mano. O maior desastre do governo Bolsonaro foi a gestão da pandemia. Foram 3 anos de pandemia. Você quer defender o governo Bolsonaro? Fala de marco do saneamento, fala de e que aprovaram tudo isso durante uma pandemia. Fala da digitalização dos aplicativos. Agora, falar da gestão da pandemia, pelo amor de Deus.